Cowboy Bebop é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Essa obra-prima marcou uma geração. A trilha sonora, o enredo, os personagens, a ação dispensa comentários. Porém, existe um episódio bizarro que parece ter saído de outro anime. E velho, sem mancada. Quando eu assisti isso pela primeira vez, eu não fiquei impressionado, porque esse termo é muito pouco comparado com o que eu senti. Eu fiquei olhando pra tela, tentando processar o que eu acabei de ver, justamente por causa de um vilão que apareceu naquele episódio. Porque diferente de outros vilões da obra, ele não parecia humano. Ele parecia um ser saído de um ciclo macabro do universo de Suehiro Maruo. E o pior, quanto mais você entende a história dele, mais perturbador fica. Nesse vídeo vamos falar sobre o episódio mais pesado, sombrio e psicologicamente perturbador de Cowboy Bebop. O episódio que transformou um anime de caçadores de recompensa em um verdadeiro pesadelo. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque hoje a fita é pesada. Eu sou Yuri e essas são as minhas fitas. Pois bem, Cowboy Bebop sempre teve episódios sérios. Os temas quase sempre giravam em torno de violência, crime, máfia, trauma e solidão. Mas mesmo nos momentos mais pesados, o anime parecia uma aventura espacial fodástica. Só que o episódio 20 quebra isso. E quebra de uma forma muito estranha. Porque ele não parece apenas sombrio. Ele parece diferente, mas silencioso. A atmosfera muda, as cores parecem mais frias, os cenários ficam vazios, o silêncio incomoda. O mais curioso, o próprio nome do episódio já entrega isso. Pierrot Le Fou, que em francês significa o palhaço louco. Mas esse nome não foi criado por acaso, ele é uma referência direta ao filme francês de mesmo nome, que aqui ele foi chamado de O Demônio das 11 Horas, lançado em 1965 e dirigido por Jean-Luc Godard, um dos homens mais importantes da nouvelle vague francesa. Se você nunca ouviu falar desse movimento, basicamente ele revolucionou o cinema europeu. Os filmes eram mais caóticos, mais existencialistas, mais experimentais e os personagens pareciam perdidos, desconectados do mundo, quase como pessoas vivendo sem propósito. E Cowboy Bebop faz muito isso ao longo da série inteira. O próprio Spike parece um personagem de filme noir misturado com cinema francês antigo. Só que nesse episódio essa influência fica muito mais pesada, porque diferente do filme original, que era um drama criminal sobre insanidade e fuga, o anime transforma esse conceito num pesadelo psicológico. Isso combina perfeitamente com a bola da vez. Senhoras e senhores, esse é Mad Pierrot, o antagonista mais bizarro que você terá o desprazer de conhecer. Porque ele não é só um assassino, ele é quase uma caricatura grotesca da loucura humana. Um homem vestido como um palhaço elegante que sorri como uma criança enquanto mata pessoas brutalmente. E quanto mais o episódio avança, você percebe o propósito por trás disso. Inclusive, muita gente considera esse episódio um dos mais assustadores, não só de Cowboy Bebop, mas dos animes em geral, porque ele mexe com um tipo de medo diferente. O medo de olhar para alguém e sentir que aquela pessoa perdeu completamente a humanidade e morreu por dentro. Então, ele aparece. Não com uma entrada explosiva, não com uma música épica, não como um discurso de vilão. Ele simplesmente surge de uma forma totalmente inusitada, simplesmente flutuando, portando uma cartola e uma bengala. E assim que ele chega em seu alvo, o maníaco solta essa frase: Olá, cavalheiros. Vim aqui para tomar a vida de vocês. E isso torna ele tão assustador, porque Cowboy Bebop normalmente apresenta seus personagens de forma estilosa, sempre existe charme, sempre existe atitude, mas aqui o anime parece querer causar estranhamento desde o primeiro segundo. A roupa dele parece saída de um teatro antigo, a maquiagem, o sorriso torto, o jeito quase infantil de se mover, tudo nele parece artificial, só que o pior não é a aparência, é a sensação que ele transmite. Mad Pierrot parece vazio, como se existisse alguma coisa profundamente errada dentro dele. E o anime deixa isso claro muito rápido. Porque assim que o Spike cruza o caminho dele, a situação sai completamente do controle. Primeiro vem o silêncio e depois a violência. O Spike, de uma maneira muito aleatória, trombou com ele quando ele estava saindo de um jogo de sinuca em um bar. E não era uma missão, o cara simplesmente testemunhou um massacre que o Pierrot fez e isso foi o suficiente para ele ser o próximo alvo. E cara, o que se seguiu não foi brincadeira, porque não é uma luta épica como estamos acostumados em Cowboy Bebop, é um massacre. Mad Pierrot simplesmente começa a destruir tudo ao redor
como se fosse invencível. Spike revida como sempre, mas ele percebe que as suas balas não surtem efeito algum no homem misterioso, porque elas param a alguns metros do alvo por alguma força desconhecida que o cerca. Enquanto tudo isso acontece, ele ri, como uma criança brincando. Isso é o que mais incomoda, porque a maioria dos vilões violentos em anime demonstra raiva, ódio e sadismo. Mad Pierrot não. Ele parece se divertir genuinamente, como se matar pessoas fosse apenas um jogo. E é aí que acontece uma coisa muito importante. O Spike sente medo. Isso muda completamente o episódio, porque o Spike não é um protagonista qualquer. Durante o anime inteiro ele encara de mafiosos, assassinos e tiroteios sem perder a calma. Ele é frio, experiente, quase impossível de intimidar. Mas quando ele percebe que está diante de um elemento como esse, pela primeira vez na história, ele parece vulnerável. O episódio faz questão de mostrar isso. O Spike não luta como normalmente luta. Ele tenta sobreviver, quase que vai de arrasta para cima, porque quando isso estava para acontecer, por sorte, um gato próximo assustou o maníaco, fazendo com que ele atirasse furiosamente em direção ao bichano. Durante essa pequena distração, Spike consegue explodir um tanque de propano bem em frente ao homem, causando uma enorme explosão na qual ele próprio mal consegue escapar. No entanto, para a surpresa do nosso herói, o sádico saiu da explosão aparentemente ileso. Em seguida, feriu o braço do Spike com uma faca de arremesso. O homem então exibiu a sua coleção de armas escondidas sobre o casaco. E talvez seja aí que o espectador entende que esse não é um inimigo comum. Mad Pierrot não parece ser um ser humano normal. Ele parece uma falha. Aquilo pode ser tudo menos humano. Se bobear, até o capeta tem medo. Um experimento quebrado, uma arma viva sem controle. Um homem que perdeu completamente qualquer conexão com a realidade. Inclusive, existe um detalhe muito interessante na construção visual dele. Mad Pierrot mistura duas imagens completamente opostas, a figura do palhaço e a figura do assassino. Esse nome Pierrot historicamente refere-se a um personagem da comédia dell'arte, um palhaço triste, apaixonado e normalmente representado ao usar roupas largas e brancas, por vezes metade pretas, rosto branco e uma lágrima desenhada abaixo dos olhos. A característica principal do seu comportamento é a sua ingenuidade e é visto como um bobo, sendo sempre alvo de brincadeiras, mas mesmo assim continua a confiar nas pessoas. Pierrot também é apresentado como sendo lunático, distante, inconsciente da realidade. Agora, no caso de Cowboy Bebop, o conceito de Pierrot inocente e ao mesmo tempo lunático é levado ao extremo, porque historicamente isso sempre funcionou muito bem no terror. Você olha pra ele e o seu cérebro entende que tem alguma coisa muito errada ali, e o anime explora isso perfeitamente. A trilha sonora desse episódio foi feita para ficar na sua cabeça e nunca mais vai sair. Aliás, a trilha sonora remete a um grito agudo e estridente, lembrando um choro de desespero, sem aquele jazz, rock e blues tocando de maneira habitual. Tudo muda. Os enquadramentos mudam, a iluminação muda, tudo nesse episódio parece um pesadelo. E conforme Spike continua fugindo, o anime vai deixando claro uma coisa. Mad Pierrot não está tentando vencer a luta, ele está brincando com a presa. Mas por quanto tempo? Só que o mais perturbador sobre esse vilão é que não é o que ele faz, é o que fizeram com ele. Porque em determinado momento do episódio é revelado que aquele homem não nasceu daquele jeito, ele foi transformado naquilo. Mad Pierrot, codinome Tong Po, era parte de um experimento secreto, uma tentativa de criar uma arma perfeita, um ser humano capaz de matar sem limites, medo ou fraqueza. Honestamente, o resultado foi assustadoramente eficiente. Ele consegue voar, parar as balas no ar e se mover de maneira quase sobrenatural. Fisicamente, ele é praticamente imparável. Mas aí vem o preço, porque enquanto o corpo dele evoluiu, a mente foi destruída no processo. E isso muda completamente a forma como enxergamos o personagem. Mad Pierrot não é só um assassino. Ele é um homem cuja humanidade foi arrancada à força. O anime deixa implícito que os experimentos quebraram completamente o psicológico dele. A mente adulta desapareceu. O que sobrou foi algo infantil, instável, fragmentado. E quem esteve por trás disso foi a ISSP, a Inter-Solar System Police, que agora o sádico está mirando em diretores do seu alto escalão. Spike foi a única pessoa conhecida a sobreviver ao encontro com o Mad Pierrot, mas em compensação, o cara persegue o infeliz alma até acabar com ela, entrando e saindo da cena com um sorriso. Dito e feito. Todo ferrado depois do primeiro encontro, Ed recebe um e-mail informando que o Spike foi convidado para uma festa que será realizada em um parque temático chamado Spaceland. E é lá que a perseguição frenética acontece, com direito a muita explosão. E é aí que o episódio fica realmente
não tenho palavras para descrever, porque tudo começa a fazer sentido. A risada exagerada, as expressões caricatas, o jeito como ele brinca com as vítimas, a obsessão quase infantil por sangue e diversão. Mad Perro age como uma criança, só que uma criança com poder suficiente para massacrar qualquer pessoa ao redor. Isso cria uma contradição extremamente perturbadora. Tudo em Mad Perro parece errado no nível psicológico. O corpo é de um homem adulto, mas a mente parece presa a um estado infantil quebrado. O mais trágico é que em alguns momentos ele nem parece entender o que está fazendo. Ele não transmite a sensação de um vilão calculista. Ele transmite a sensação de uma arma sem controle, como se fosse o resultado de alguém tentando brincar de Deus e criando um monstro no processo. Inclusive, isso conversa muito com uma paranoia comum na ficção científica dos anos 80 e 90. A ideia de governos e organizações tentando criar super soldados, sem se importar com as consequências humanas. Cowboy Bebop pega esse conceito e transforma numa tragédia psicológica, meio que uma crítica social e política, porque no fundo o vilão não parece poderoso, ele parece condenado a viver eternamente preso naquele estado mental destruído. E é aí que o episódio deixa de ser apenas um episódio sombrio e vira um pesadelo completo. Quando chegamos ao parque de diversões abandonado, o episódio muda completamente de atmosfera. Cara, essa escolha não foi aleatória, porque o parque transforma o episódio inteiro numa mistura de terror psicológico com um circo macabro. As luzes, os brinquedos, a música, os corredores vazios. Aquele lugar parece preso entre infância e morte. Isso combina perfeitamente com Mad Perro. Isso aumenta ainda mais a tensão. Você sente que alguma coisa horrível vai acontecer a qualquer momento. E o episódio fica ainda mais pesado, porque no meio daquela perseguição grotesca, o anime começa a mostrar flashes do que restou da mente de Perro. Apesar de toda a destruição, ele ainda é emocionalmente infantil. O parque de diversões não é só o cenário, é literalmente o reflexo mental dele. Ele é o resultado final de um experimento que destruiu completamente um ser humano. O governo queria criar uma máquina perfeita e acabou criando uma criatura emocionalmente quebrada. Então, acontece a cena final, a mais simbólica do episódio inteiro. No meio do caos, Perro vê um gato de brinquedo cai de uma prateleira e começa a miar. Assustado, o sádico instantaneamente entra em pânico, porque apesar de ser praticamente invencível, ele ainda carrega um trauma da sala de experimentos. Durante os testes, ele viu um gato ao lado dos cientistas. Isso que destrói ele no final, o trauma. Mad Perro começa a surtar completamente. Spike escapa e atira em um Perro, mas esse imediatamente atira na arma de Spike, fazendo-a cair de suas mãos. Um desfile de mascotes então atravessa o impasse resultante. O Spike lentamente pega uma adaga escondida atrás dele em seu cinto. Estranhamente, enquanto as luzes piscam, elas atingem os olhos de Spike de tal forma que Mad Perro se lembra dos olhos do gato do laboratório. Em um grito de medo, ele atira a bala perfurando o ombro do Spike. No entanto, ele consegue arremessar a adaga acertando na perna do desgramado. Embora não tenha ferido gravemente, esse único ferimento fez o maluco chorar, levando-o a cair no chão e a gritar chamando a mãe. Enquanto ele jaz ali, a fila de robôs passa por cima dele e o maior deles o esmaga, ainda vivo, gritando, chorando e entrando em colapso mental até morrer ali mesmo. Jet logo entra em contato com Spike com informações sobre a verdadeira identidade do maníaco. Porém, o Spike ficou visivelmente abalado e interrompe, dizendo que não precisa mais das informações. Em vez disso, ele comenta em um tom de brincadeira que odeia parques de diversões. Assim o episódio acaba, como sempre. See you, Space Cowboy. Não existe sensação de vitória, só vazio, silêncio, desconforto. O verdadeiro horror desse episódio é psicológico, porque quando ele termina, você percebe que Mad Perro não foi criado como um simples vilão da semana. Ele é uma crítica ao poder, ao militarismo e principalmente à desumanização. Durante todo o episódio, mostra um homem tratado como experimento, como ferramenta, como objeto descartável. Os cientistas queriam criar uma arma perfeita, mas em nenhum momento se perguntaram o que acontece com a mente de alguém depois disso. O episódio deixa implícito que o governo simplesmente destruiu a humanidade dele aos poucos. Dor, tortura, testes, isolamento psicológico, até sobrar apenas uma casca quebrada emocionalmente. E sabe o que deixa tudo ainda mais desconfortável? O fato de que isso não parece impossível, porque quando você olha para a história real, experimentos humanos existiram de verdade. O anime claramente bebe dessa paranoia pós-Guerra Fria, principalmente dos medos envolvendo experiências militares, manipulação psicológica e programas secretos. Mad Perro parece quase um sobrevivente do laboratório, uma vítima transformada em ameaça. Outro detalhe genial que Cowboy Bebop nunca tenta justificar as ações dele. Ele continua sendo perigoso, continua sendo assassino, continua aterrorizando. Ao mesmo tempo, o episódio também mostra que por trás daquele monstro
existe alguém completamente destruído mentalmente. Isso cria um desconforto raro. Você sente medo dele, mas também percebe que aquilo é resultado da crueldade humana. Porque no fundo ele não fala sobre um monstro, ele fala sobre o processo de criar um. O anime perde a sensação de aventura e ganha a sensação de pesadelo. O medo vem da atmosfera, da ideia, da sensação de que Mad Pierrot é o resultado inevitável de um sistema que trata os seres humanos como armas descartáveis. E no final, quando ele morre chorando igual uma criança perdida, o episódio deixa uma última sensação desconfortável. Talvez o verdadeiro monstro nunca tenha sido ele. Isso combina perfeitamente com a proposta de Cowboy Bebop, porque no fundo, o anime sempre falou sobre pessoas quebradas. Outro detalhe genial, o episódio vem logo depois de sessões mais leves do anime. Ou seja, o impacto fica ainda maior. É como se a série tirasse o chão do espectador de propósito. Honestamente, isso é uma das coisas que transformam Cowboy Bebop num clássico, porque ele nunca ficou preso em um único tom. O anime podia ser engraçado no episódio e existencialmente perturbador no seguinte. Poucas obras conseguem fazer isso sem parecer bagunçadas, e Cowboy Bebop consegue com tamanha maestria, porque ele mostra que por trás do jazz, da ação estilosa e do carisma dos personagens, existe um universo profundamente triste, um universo onde pessoas traumatizadas continuam vivendo no automático, onde governos criam monstros, onde solidão vira violência, onde o passado e dor nunca desaparecem completamente. No fim das contas, Mad Pierrot não parece um deslocado de Cowboy Bebop, ele parece a manifestação mais extrema de tudo que o anime sempre esteve tentando dizer desde o começo, que por trás da estética cool existe um vazio enorme carregado por todo mundo naquele universo. Sempre foi sobre pessoas tentando sobreviver aos próprios traumas. Alguns conseguem seguir em frente, outras acabam se transformando em monstros, e Mad Pierrot foi uma delas. Se você gostou dessa fita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual episódio de anime mais te deixou desconfortável ou te traumatizou. Enfim, essa foi a minha fita.